quando o Mika, ele resolve ir para o mundo do crime, ele tem aquele embate com a dona Fátima, com a mãe dele. E uma coisa muito forte, uma frase muito forte, é aquela que ele fala, que a dona Fátima questiona, mas eu te dei o meu melhor. E o Mika fala, mas o melhor não foi o suficiente. Oi, gente, aqui é a Michele Maia e esse é o seu podcast R7 Fala Comigo. E hoje nós vamos falar de uma série que está dando o que falar. Até onde ele vai? São 10 capítulos de pura ação, adrenalina, emoção, fé, superação e transformação. Ela é baseada em fatos reais e conta a história do Michael, um nome fictício, claro, de um jovem que se depara com muitas escolhas ao longo da vida e se torna um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Para saber tudo sobre essa série, eu recebo hoje o Caio Vegatti, que deu vida ao personagem principal, o Misha, ou Mika, para os íntimos. Então, fala comigo, Mika. Ops, não. Bem-vindo, Caio. Qual é, rapaziadinha? Como é que tá? E aí, tudo bem? Tudo certo? Pronto para o nosso bate-papo? Vambora. Então, vamos lá. Foram 3 meses, 10 capítulos, 503 cenas, 494 páginas de Caio com Michael. Quando você pensa nessa trajetória, o que passa pela sua cabeça? Hoje, saudade, porque foi um processo, assim, muito intenso, que exigiu bastante, assim, tanto do físico quanto do psicológico, né? A série, você falou aí, desde ação, até drama, fé, superação. Então, assim, uma série, foi um personagem que não tem jeito, acabou me exigindo bastante. E quando acabou, tive aquela sensação de dever cumprido. Né? Hoje dá aquela saudade, né, de você lembrar dos dias. Foi muito bacana, assim, a equipe muito unida, sabe? Todo mundo, sabe, zero estresse, assim, óbvio, normal trabalhar com certos estresses, ok, mas assim, todo mundo unido em prol do propósito, sabe? Então, acho que orgulho, saudade, tá sendo muito incrível, né? Os feedbacks têm sido bem legais. E me conta como é que foi essa preparação para viver esse personagem. Quando você pensa que é um personagem da vida real, traz essa sensação de uma responsabilidade maior? Total, né? Ainda mais quando a pessoa ainda é viva, né? Que é o caso, né? Graças a Deus. Eu cheguei a conversar com o Michael de verdade, antes de dar vida a essa história. Então, com certeza é uma responsabilidade a mais. É óbvio que a gente, como artista, a gente tem a capacidade de criar, mas sendo fiel, né, àquela essência, àquela mensagem, né, sem destoar do verdadeiro propósito ali. Então, isso dá uma certa adrenalina, uma certa ansiedade boa, sabe? Eu, pelo menos, eu gosto, sou movido um pouco a adrenalina. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história do Michael. O Michael, ele viveu cercado numa comunidade de várias pessoas, como hoje é a realidade de muitas pessoas que vivem em comunidades aqui do Rio de Janeiro, enfim, em todo o Brasil. Ou seja, ele viveu ali cercado com boas e más influências. E queria que você me contasse como é que foi isso, né? Você teve essa imersão também, inclusive dentro de comunidades aqui do Rio, para poder fazer esse trabalho. A Michael conta a história de muitos jovens, né? Principalmente aqui do Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu fui criado, onde eu nasci. Eu tenho alguns amigos, né? Já frequentei algumas comunidades, né? Porque eu tenho alguns amigos que moram, né? Não tem como, a gente é cercado de morro em todo lugar que a gente vai. E a realidade, assim, o chamativo ali, né, do crime, do tráfico, para alguém que está numa situação, digamos assim, de desvantagem perante, né? Todo mundo aqui é bandido, também é. Vamos ver até quando que tu vai evitar o inevitável. Eu acho que nós todos temos escolhas, né? É lógico que isso não é
é uma desculpa, não é uma justificativa, senão a gente acaba banalizando tudo. A gente vê várias histórias incríveis de pessoas que saem de favelas, enfim, de artistas que saem de favelas. Eu conheci muitos artistas fazendo essa série que moram em comunidade, né? Mas é uma realidade que faz parte da nossa cidade e é muito duro, né? Eu acho que para o jovem ali, ainda mais naquela fase que a gente está crescendo, cheio de dúvidas, a gente tem aquela fase rebelde, a gente tem aquela fase meio revoltado, de que não entende muito, questiona muito. Eu digo por mim, né? Eu tive uma fase meio revoltada assim da minha vida, né? Enfim, cometi alguns erros. Então, assim, quando você está dentro dessa realidade, eu acho que as coisas se tornam atrativas, né? E ilusórias. E o chamariz é muito grande. Então, se você não é o caso, se você não é o caso, às vezes, que tem uma dona Fátima ali para pegar no seu pé, para te mostrar, né, os prós e os contras, né? Muito mais contras do que prós numa situação dessa, né? Você vê aí a trajetória do Michael. Ele precisou ir no fundo do poço para ver que, cara, nada preencheu aquele vazio que vinha lá, aquela segurança, aquela impotência que ele tinha na infância, né? Que ele teve aquelas situações que são mencionadas com o pai, mas que eu escutei muito do Michael verdadeiro, né? Que aquilo, ele tinha uma sensação de impotência muito grande, de querer fazer por onde não conseguia, e sempre que ele estava tentando pelo caminho certo, a vida dava uma rasteira. Então, pô, imagina, né? A pessoa às vezes acha que, então é isso, se revolta e um abismo chama o outro, né? E é um conflito que a gente percebe nitidamente, né, do Michael, que ele tenta, ainda que ele tenha ali os melhores amigos que foram para o mundo do crime, ele tem os bons exemplos também. A dona Fátima, a mãe do Michael, fica ali com pulso firme, o pai também dando bom exemplo naquele momento como um cara que trabalha, que incentiva o filho a ir pelo caminho certo, mas ainda assim ele tem ali as duas escolhas. E o que eu achei interessante é que quando o Mika ele resolve ir para o mundo do crime, ele tem aquele embate com a dona Fátima, com a mãe dele. E uma coisa muito forte, uma frase muito forte é aquela que ele fala, que a dona Fátima questiona, mas eu te dei o meu melhor. E o Mika fala, mas o melhor não foi o suficiente. Isso pegou. Pegou e pega pra ele também, né? Ele fala ali com os olhos marejados ali. Ali é um momento que o Michael, ele tenta cortar esse cordão umbilical ali com a família e de que ele é o cara ali e agora é isso que ele vai fazer com as próprias pernas. Acho que todo mundo teve uma fase assim, não, eu sei o que eu tô fazendo. E eu acho assim, na vida a gente tem que... eu falo pela minha trajetória, assim, né? Os meus pais, eles não aceitavam muito bem essa questão de eu querer ser ator, entendeu? E eu tive que brigar por isso, né? Então eu tive que virar e falar assim, eu preciso saber que eu tô errando para no futuro voltar a acertar, né? Se é isso que você está falando. Então eu acho que o Michael, ele precisou arriscar, quase custou muita coisa, poderia ter sido diferente, não foi. Mas ali ele tá no momento de que ele tá achando que é o rei da cocada preta, enfim, ele tá achando que é o bonzão e... Mas as pessoas também colocavam ele nesse pedestal, né? Então aí o cara chega ali, aí dá uma não sei o quê, aí o cara já é o conhecido na comunidade, aí mulher, aí moto, um cara que nunca teve nada, e aí a cabeça do cara dá um clique, né? E acha que tá por cima de tudo ali. Então aquela cena ali foi uma cena bem impactante, assim, para gravar, né? Porque não era só eu e a Dani Ornelas, né? Que fazia a minha mãe, né? Tinha o Aldo e a Azul, que fazem meu pai e minha mãe. Então, assim, foi uma cena... talvez a cena mais importante, assim, de família que a gente gravou, assim. E aí a gente percebe que, mesmo assim, sabendo dessa escolha, não é que a família apoia a escolha dele, mas acolhe. Durante todo momento, a gente percebe a dona Fátima, apesar de estar ali usando a fé dela, fazendo oração, fazendo tudo, ela sempre tinha aquela coisa do acolhimento com o Michael, tentando, daquela forma um pouco mais macia, se é que eu posso chamar assim, não, você não está fazendo o que é certo, mostrando com palavras, olha, vai ter uma consequência, mas o Michael não dá ouvidos, nunca.
Teimoso, né? Teimoso. Teimoso. Não era fácil, não. Teimoso. Outro dia o pessoal na rede social pediu para eu responder o que eu tinha em comum com o Michael. A gente sempre acaba encontrando semelhanças e diferenças. Eu botei lá, teimoso. Também sou teimoso. Então, assim, se empresta um pouquinho ali pro personagem. Cabeça dura, né? Quer fazer do jeito dele. E é isso. Vai fazer do jeito dele. Vai se dar bem, vai se dar mal. Na vida é assim. Mas você vê que, apesar que ele tem aquele sonho de querer vencer na vida, no sentido de ter uma boa condição financeira, de ter um status, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que o Michael, mesmo ali naquele momento, ele tem aquele sonho de ter uma família, de ter uma vida comum. Tem. Mas é uma escolha. É uma escolha. Tanto é que ele... Eu acho que um divisor de águas ali pra ele, que ele entende que, caramba, isso é o crime, que é a primeira vez que ele entende que isso é o crime, porque antes é ali, né? É a realidade de muitos que tem amigos que... Eu mesmo, conversando com algumas pessoas, né, falo assim, cara, chegou um momento ali que o cara que jogava bola comigo, soltava pipa comigo, entrou pra boca e eu não entrei, né, então, e continuou sendo meu amigo, mas tinha um momento ali que eu entrava pra casa e ele continuava ali. Eu acho que o Michael achava que era isso, vou fazer meu dinheiro e vou sair fora, né, e aí o Múmia chega pra ele e bota ele naquela situação que ele tem que... Dando spoiler já, né? Dando spoiler. Né? Se autoafirmar ali, pede pra ele fazer uma ação ali na hora de executar uma pessoa que tava devendo a boca. E aí ele tem que executar alguém, coisa que ele nunca tinha feito. Aí ele treme. Aí ele fala, caraca, não tava preparado pra isso. Eu achava que era... eu vim aqui, jogava bola, tava de boa, tranquilão, ia pra casa, tomava esporro da minha mãe, mas tava tudo certo, tava ganhando meu dinheirinho, entendeu? Ele tentou, né, no início, ele tentou fazer as coisas direito ali, quando ele tava com a Fernanda. Ele tentou ali seguir um caminho regrado ali, né? Enfim, mas eu acho que é isso. Pra mim, eu construí como um cara que queria, sim... Era um cara que era inseguro, era um cara que, por mais daquela braveza toda, ele era inseguro, era um cara que se sentia impotente, que se sentia invalidado pela sociedade, dentro de casa, que ele viu muita coisa, eu construí um passado para ele, que ele viu muito a mãe dele passando por situações, né, de necessidade, né, o pai dele, antes de se converter, né, através da fé, ser um cara ali não presente, então ele tentou suprir todo esse trauma, e ele acaba que no crime ele vê uma forma mais fácil de se sentir potente, se sentir validado, se sentir alguém. Ali ele era alguém, né? Por mais que dentro da realidade dele, ele era o Mika do Guegué. Então, eu sou o Mika do Guegué aqui. Tá tudo certo. Eu tenho mulheres, em algum lugar eu sou alguém. Só que aquilo tem consequências, ele vai colhendo. Né? Mas... Agora, todo mundo tem um Múmia na vida, né? Aquele que vai te... Então tá bom, se você tá dizendo que você é isso, então prova. Que vai te cutucar ali. Vai te cutucar pra você... Vai te botar à prova, né? Vai ver se você vai recuar ou não. Eu acho que todo mundo já teve, não sei se não tem o Múmia, já teve, já passou por algum momento desse na vida. E aí, resta você saber ter cabeça ali na hora e... Então, agora essa série ela foi ambientada toda aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, as cenas foram gravadas dentro de uma comunidade. Como é que foi isso pra você? Foi algo novo? Tô pensando aqui. Se foi algo novo. Eu acho que foi. Acho que foi. Foi na Ladeira dos Tabajaras, né? Que foi gravada a série. A gente gravou também lá. A gente gravou numa comunidade Dois Irmãos, que fica em Curicica. A gente gravou na comunidade do 14, que fica no Recreio, uma comunidadezinha pequena. E gravamos também no Tabajara. Então, teve algumas locações aí. Cara, acho que assim... O pessoal me perguntou isso, né? Mas e aí, cara? Como é que é gravar na favela? Sim, como eu disse, né? Eu conheço algumas pessoas, até mesmo do próprio elenco, que alguns moram no Vidigal, enfim, que já é um morro, né? Até turístico, né? Pessoas vão lá, né? Enfim. E eu sou nascido e criado no Rio. Então acaba que a gente convive aqui sabendo lidar com essas questões de medo, né? Infelizmente, né? Eu conheço pessoas, às vezes, que vêm de outro estado e ficam um pouco assustadas, sabe? E coisas que a gente normaliza, que é até ruim. A gente acaba normalizando, né? Tipo, não, mas o Rio de Janeiro é isso aí. Às vezes tem essas questões mesmo, mas tá tudo certo. Assim, infelizmente, é a realidade do nosso Rio de Janeiro. Gravar na comunidade tem esse desafio, né? Porque, mal ou bem, a gente
tá exposto, a partir do momento que a gente sai de um estúdio, a gente está exposto a imprevistos, né? Desde, sei lá, desde uma chuva, que às vezes acontece, e a cena não tem chuva, a gente tem que regravar no outro dia, e numa comunidade a gente pode ter certos imprevistos, né? Mas foi, assim... Trouxe uma realidade. Trouxe uma realidade, assim, a comunidade é viva, as pessoas estão ali, elas são curiosas, né? Mas foi legal também receber esse carinho também da galera que se sentia pertencente a esse projeto também, sabe? Eu acho que isso tudo dá uma temperatura ali pra gente também. Né? Agora, teve alguma cena da série que te desafiou mais, especialmente emocionalmente falando? A cena de redenção ali do Michael. Pô, quando eu li ali o roteiro, assim, eu falei assim, caraca, é uma cena difícil, né? Acho que nós atores, cada um tem a sua carta na manga, né? Tem gente que tem facilidade para vulnerabilidade, tem gente que não tem, todo mundo tem seu processo. Como você vai tirar daqui de dentro para passar ali para a câmera? Aquela cena eu sabia que, primeiro que a cena, para mim, acho que para a Rafa também, que escreveu, a cena mais importante da série, tudo culmina para chegar naquele momento, tudo acontece para chegar naquele momento. Então, além de ter essa expectativa, né, da equipe, da própria Rafa que escreveu, né, atender as expectativas da autora, que deu vida, né, do papel, ela dá vida no papel e eu pego aquilo e transformo, né? Você acaba criando um senso de responsabilidade, além de ser uma cena que exigia. E, não acredite se quiser, essa foi uma das cenas do teste. Sério? Sério. E eu achei incrível, porque assim, a gente percebe o Michael ali a gente consegue entender a sinceridade, o poder de uma decisão. Porque lá atrás, no início, ele também teve que tomar uma decisão, porque até então ele não entrou para o mundo do crime por medo da mãe. Sim. Que era linha dura. Mas quando ele decidiu, ele entrou com tudo de cabeça. Mas na hora de se render, foi a mesma coisa. Ele teve que tomar uma decisão e não ficou ali pensando, não ficou enrolando, já foi com tudo. Eu acho que ele começa tentando de uma forma meio mais ou menos, né? Tentando, ele vai lá na igreja, aí ele... Dorme. Né, desmotivado ali, mas... Aí ele tem aquela conversa com a mãe dele, ele desabafa, né? Eu tento ir lá, mas aqui dentro é o mesmo. Eu continuo querendo droga, eu continuo querendo mulher, eu continuo querendo, sabe, essas coisas do mundo e nada muda. E a mãe dele vira e fala isso. Como é que foi quando você entrou pro crime? A fé muitas vezes não é algo que você sente, é uma decisão, né? Então, assim, você tem que decidir, né? Você é uma mudança que vai ter um resultado diferente. Mas você entrou de cabeça pro crime. Você não está fazendo isso em relacionado à sua fé. Né? E ali aquele primeiro papo reto que ele tem com Deus, do jeitinho dele. Eu acho que É a sinceridade, né? Eu interpreto que tem que ser assim, né? Eu, às vezes, quando estou no meu momento assim com Deus, eu falo do meu jeito, assim, mas é a sinceridade, vem do coração, né? Vem daqui de dentro. Se na vida é assim, se eu estou conversando com alguém, eu não sinto que é de verdade, a gente tem esse filtro, né? Ainda mais com essas coisas de rede social, a gente vê muitos personagens por aí. A pessoa já tem, oi, tudo bem, não sei o quê. Sabe, é uma coisa meio fake. Quando é de verdade, a gente sabe que é de verdade. A pessoa tá olhando no nosso olho, ela tá falando ali, sabe? Então... E veio aquele checkmate também da dona Fátima, porque durante todo aquele período que ele estava lá preso, ela indo lá fielmente toda semana para visitar o filho e tal. Mas quando ele volta, e aí ele decide ele ainda fica balançado, como você falou, e ela vira e fala. Ela deixa o coração de lado, ou aquela questão da mãe, né? Porque é muito difícil como mãe. Pô. Agora, para uma mãe virar e falar, olha, se você errar de novo, eu não tô mais contigo, eu percebi que aquilo ali também, o Mica... Opa! Tá desistindo de mim, mãe? Mais ou menos isso, mas foi importante. É aquela questão de deixar o sentimento de lado e vamos pra... Porque, cara, imagina, né, cara? A pessoa que você ama, teu filho, o cara que botou no mundo, você tenta de um jeito, não dá certo. Eu recebi muitas mensagens de mães, né, que falaram isso pra mim, assim. Quando a gente tá gravando, a gente não tem essa ideia. E aí, assim, na rede social, assim, as pessoas que entram em contato comigo, muitas delas são mães e deve ser uma situação, eu não sou pai, né,
tenho esse sonho de ter uma família também, claro, eu não tenho noção de como é, né? Assim. E me conta, como é que tem sido esse retorno, né? Porque a série já está disponível, né? Todos os capítulos na plataforma Univer Vídeo. Ou seja, muita gente já terminou de assistir. Queria que você falasse agora pra gente finalizar sobre esses feedbacks que você tem tido. Teve algum mais marcante? Como é que você tem recebido isso? Primeiro que tem sido incrível, assim, pra mim, assim, a galera fala, às vezes eu tenho recebido muitas mensagens como eu nunca recebi, né? Então, eu não consigo, pela primeira vez, eu acho que eu não tenho conseguido ler todas, porque normalmente eu tento, de verdade, ler, sabe? Mas quando eu vejo, assim, uma mensagem ali que eu dou uma lida, assim, e aquilo me toca já, eu paro e leio de verdade, assim. E eu recebi desde mensagens de meninas falando, pô, eu tô apaixonado pelo Mika, até coisas mais tocantes, assim, mais sérias, sabe? Teve algum Mika de verdade que entrou em contato? Teve. E aí? Tanto um que disse pra mim que tava nesse meio do caminho aí, que o Mika tava no início. Eu acho que ele não tinha terminado, pelo contexto assim da mensagem, não tinha terminado ainda. Ele falou assim, cara, eu tô vendo minha mensagem, eu tô vendo a minha vida inteira aí no Michael. Não sei o que faço da minha vida, mas tem sido muito importante para mim, para me dar certas travas. Aí me agradeceu pelo trabalho, falou, porra, tá muito maneiro, papo reto, não sei o quê. Aí eu troco uma ideia assim e tal, falo, pô, cara, que bom, tal, que tá te fazendo algum sentido para você, né? Que sirva de exemplo do que fazer e do que não fazer. Isso. Espero que você, sabe, que você tome o rumo certo, né? Não desiste. Tento dar responder ali de forma carinhosa, respeitosa. E até mesmo um cara que falou que pô, esse me mandou vários áudios, assim, tipo... esse foi um dos primeiros que eu vi, até falei assim, pô, eu posso algum dia divulgar aqui o que você tá falando? Ele falou assim, pô, fica à vontade, não sei o que. Ele falou que tinha entrado pro crime, tinha sido preso, tinha uma mãe igual a Dona Fátima, que não deu ouvido, que foi teimoso, teve que ir lá no fundo do poço, mas graças a Deus, ele até falou assim, graças a Deus, hoje eu sirvo a Deus, não sei o que. Eu falei assim, pô, que bacana, cara, que você achou um rumo aí pra sair desse buraco, né? Porque é uma vida muito dura, né, cara? Você vê ali a parte do Michael na cadeia, é uma coisa assim que dá, pô, ele ali, cenas lotadas, né? Pô, um medo. Aquela cena dele com a mãe na delegacia, que ele tá ali vulnerável, sem camisa, descalço, com hematoma que tinha tomado porrada ali, que você vê, cadê o bandido, né, ali, né? Tipo, o cara ali vulnerável ali, falando, minha vida acabou, mãe. O policial indo bater nele e o pai... esse aqui é bandido. Esse aqui é vagabundo da pior espécie, mas é meu filho. Poxa. Porque não tem como, não deixa de ser, né? É uma situação muito delicada. E a realidade de muitos pais, de muitas mães. Recebi mensagem de mães também, falando que, assim como a Dona Fátima, eu tô lutando pelo meu filho, tenho certeza que Deus vai mudar o rumo dessa história. Trouxe esperança para muita gente. Pô, isso eu acho que é o que mais preenche, assim, de verdade. Tá certo. Caio, muito obrigada pelo bate-papo. Eu tenho certeza que foi um personagem marcante para você, para todos nós que assistimos, para muitos micas que estão aí espalhados pelo Brasil afora. E para quem não assistiu ainda, Até Onde Ele Vai, está disponível na plataforma Univer Vídeo. São 10 capítulos de pura emoção, adrenalina, de tudo, né, Caio? Tem de tudo, não perca. Se não assistiu, vai lá. Vai gostar. É isso aí. Obrigada, viu? Obrigado a Seja você. sempre bem-vindo aqui com a gente. Valeu. E a você que esteve até agora com a gente, muito obrigada pela companhia e a gente te espera na próxima. Tchau, tchau.